como é que o São Paulo está se planejando para ganhar uma grana boa com o Gabriel Sara. Você lembra dele, né? Jogador formado na base em Cotia, subiu para o time profissional, nunca foi muito querido pelo torcedor tricolor e acabou negociado com o Norwich da segunda divisão. Ele vive a segunda temporada por lá e essa tem números impressionantes. São 43 jogos, 11 gols e 12 assistências. O cara é o principal assistente do time e está entre os maiores goleadores. Tudo isso na Championship, a segunda divisão do futebol inglês, torneio dos mais complicados e difíceis do mundo. Importante contar para vocês que o Sara teve todos os seus direitos econômicos vendidos pelo São Paulo. Operação de 9 milhões de libras ou 55 milhões de reais. Mas o São Paulo ficou com 10% da mais-valia. O que significa 10% da mais-valia? O tricolor vai ter direito a uma fatia em cima do que passar dos 9 milhões de libras, das 9 milhões de libras. Então vamos criar um cenário. Digamos que o Manchester United, e é só uma suposição, ofereça 19 milhões de libras e leve o Sara para a próxima janela. São 10 milhões de lucro. O São Paulo fica com 10% em cima desses 10 milhões de lucro, 10 milhões de libras, ficaria com 1 milhão de libras, que hoje equivale a 6 milhões e 400 mil reais. Quanto maior for o lucro do Norwich, maior é a fatia do São Paulo. Prometo ficar atento a essa história e qualquer novidade sobre Gabriel Sara eu conto para vocês. Combinado? Curtiram o like, curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar também as notificações. A gente se encontra a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola. Abraço, tá? Tchau. Olha, apesar de críticas e críticas, Thiago Carpini continua sendo mantido no São Paulo. O torcedor ainda está muito bravo com a eliminação precoce no Paulista e o técnico foi criticado principalmente pelas escolhas. Tá moendo pra ele aí, hein? Esta imagem mostra Rafinha, lateral do São Paulo, tentando acalmar os torcedores do tricolor durante o jogo contra o Novo Horizontino. A palavra burro ecoava no Morumbi. O pedido do capitão funcionou. Durante o jogo as críticas pararam, mas logo após a eliminação, a mensagem para Thiago Carpini voltou a ser passada. Uma eliminação precoce dentro da nossa casa, o torcedor mais uma vez fazendo toda a sua parte, lotando o Morumbi, incentivando, apoiando. Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo que era desejado por todos nós. Então a gente entende muito a chateação e a frustração do torcedor, porque, volto a repetir, é a nossa. Desta vez, o São Paulino reclamou da demora para mexer no time, principalmente para colocar em campo Rames Rodrigues. O meia, somados 8 minutos da prorrogação, jogou apenas 18 minutos. Essa semana não conseguimos evoluir, foi uma semana difícil pós-Ituano para ele. Alguns incômodos, alguns sustos aí, né? Um pouco precavidos em relação a uma possível lesão, mas que não foi identificada. Que bom, ficamos felizes com isso. Mas de maneira que ele perdeu quase a semana toda, teve que fazer sempre um trabalho adaptado e voltou ao campo muito próximo do jogo, na sexta-feira. No final, Rames ainda nem foi para a marca da cal para a decisão dos pênaltis. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou, né? A gente às vezes espera também a tomada de decisão do atleta e se não aconteceu, a gente respeita. Não foi a primeira vez que das arquibancadas saíram protestos. No jogo contra o Ituano, Carpini não levou numa boa. Após a classificação, o treinador chegou até a brigar com alguns torcedores. Existia 3 ou 4 pessoas no Alambrado que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. E quando você está num estádio muito pequeno, muito ajustado ali, e desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite. Todo ser humano, né, tem um ponto ali de equilíbrio e desequilíbrio. Até aqui, Carpini tem 14 jogos como treinador do São Paulo e, por enquanto, são 6 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Já são 2 decisões por penalidades. Primeiro, a decisão da Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras e agora contra o Novo Horizontino pelas quartas de final
do Campeonato Paulista, são 2 competições e 1 taça conquistada. E apesar da frustração, da eliminação deste final de semana, Thiago Carpini já começa a olhar para o futuro. Imaginávamos um pouco mais, não era dessa maneira que nós queríamos nos despedir do estadual e dar uma continuidade à nossa temporada, mas a gente começa a ver para frente os próximos objetivos, a estreia da Libertadores, a temporada toda pela frente, é só o início de trabalho. Claro que toda eliminação ela é frustrante, ela deixa a gente triste, todos os torcedores, nós. Mas nós temos que entender que o Carpini chegou há 2 meses e meio, teve muitos problemas de contusões e ele conseguiu, logo no começo do ano, levantar um título que foi a Supercopa. É um jogo só, mas foi um jogo contra um grande adversário. E depois quebramos um tabu, que é algo que incomodava a instituição. Não teria sentido agora nós, por causa de uma desclassificação, rasgar tudo que foi feito. Então, com tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Tão logo terminou o jogo, eu no vestiário fiz um post dizendo, tá tudo normal, vamos em frente e vamos melhorar. Claro que os ajustes no dia a dia serão discutidos, mas é uma questão que já acontece antes de qualquer eliminação. É um trabalho que é feito no cotidiano. Com mais de 20 milhões de torcedores, impossível ser uma unanimidade. O importante é saber conviver com os diferentes pensamentos. Essa foi a profissão que eu escolhi. Eu preciso e sei conviver com críticas, com elogios, né, com aplausos e com vaias. Que situação, hein? O cara ganha a Supercopa, quebra o tabu em Itaquera e, de repente, vive um momento de extrema instabilidade no São Paulo. Muita gente imaginando que ele possa ser demitido. Por quê, Dedê? Agora é um tempo só para treinamento, só para organizar a casa, já que saiu do estadual. E aí o São Paulo, se quisesse um outro nome, teria que conceder a esse treinador a chance de mostrar um pouco mais de competência diante do grupo. A tendência é que o Carpini seja mantido, mas a palavra é do Casares. É do Casares. E quando ele fala de respaldo, então são assim, Loirão, com todo o respeito ao Júlio Casares, aos diretores, e normalmente a gente ouve diretores vindo a público e protegendo o treinador, falando da permanência do treinador no cargo, e aí passam ali 2 jogos e o treinador vai e perde o emprego, e é mandado embora. Tomara que ele consiga ter esse tempo para trabalhar, acertar o time. Fiquei sabendo que o grupo gosta muito do Carpini, gosta muito do trabalho do Carpini, da forma que ele conduz o elenco. Então isso é um ponto extremamente positivo para uma fase que o Carpini vem passando agora. Na teoria também o Muricy gosta e deu respaldo para o Carpini chegar no São Paulo. E eu acho que ele colecionou coisas positivas, mas tem esse lado que o torcedor está muito bravo com as escolhas que ele fez, tanto contra o Ituano, mas principalmente diante do Novo Horizontino. Não só pelas escolhas, mas também pela demora nas escolhas. E mudar o ritmo do jogo, mudar as substituições, todo mundo falando desse último jogo, que é a imagem que a gente está mostrando, que o Rames deveria ter entrado antes. Quando ele coloca, por exemplo, Michel Araújo, poderia ter colocado o Rames Rodrigues. Resolve logo, se é que tem alguma coisa com o Rames, conversa, cheguem num acordo, porque é bom para o São Paulo contar com um craque de bola, que pode, às vezes, não estar na condição física plena, e também com um treinador que pode ter futuro e pode ter sucesso mais ainda no clube. Agora, Rames Rodrigues, vamos, irmão. As notícias estão chegando, viu, pai? Vamos acordar, viu? Irmão, mas Ele fala por ele, Você tá é bom. íntimo dele? Tá bom, então tá. Rames. Você se empolgou. Hermano, vamos, Vamos, por favor. Espabila. Entendeu? Agora eu fui bem. Isso. Ai, Dedê. Vamos ouvir agora, falamos muito do Flamengo, vamos falar do São Paulo, porque o Júlio Casares falou ontem também lá no Paraguai e falou sobre a situação do Thiago Carpini, muito pressionado depois da eliminação no Campeonato Paulista. Vamos acompanhar o que disse o presidente do São Paulo. Claro que toda eliminação ela é frustrante, ela deixa a gente triste, todos os torcedores, nós. Mas nós temos que entender que o Carpini chegou há 2 meses e meio, teve muitos problemas de contusões. E ele conseguiu, logo no começo do ano, levantar um título que foi a Supercopa. É um jogo só, mas foi um jogo contra um grande adversário. E depois quebramos um tabu, que é algo que incomodava a instituição. E o Carpini chegou, e com os problemas de contusões, que foram vários, ele está iniciando o seu trabalho.
Se nós tínhamos a convicção de trazer o Carpini, depois de muitos estudos e entrevistas onde participei diretamente dessas entrevistas, ao lado do Carlos Belmonte, do Muricy, de outros profissionais, não teria sentido agora nós, por causa de uma desclassificação, rasgar tudo que foi feito. Então, com tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Tão logo terminou o jogo, eu no vestiário fiz um post dizendo: tá tudo normal, vamos em frente e vamos melhorar. Claro que os ajustes no dia a dia serão discutidos, mas é uma questão que já acontece antes de qualquer eliminação. É um trabalho que é feito no cotidiano. Olha, eu assino embaixo. Tudo que disse o presidente Júlio Casares, eu assino embaixo. Erros aconteceram, Carpini foi mal, eliminação é doída, tudo isso é verdade. Agora, o cara, 2 meses e meio, continue com ele para corrigir os erros, para o São Paulo melhorar. O meu pensamento, não só em relação ao São Paulo, em relação a quase todos os clubes, é esse. O cara está 2 meses e meio, foi mal, tropeçou, perdeu, não serve mais, vai trocar toda hora, porque é um só que vai ganhar todos os campeonatos. É sempre um clube. Todos os outros vão ficar trocando? É um pensamento, na minha visão, amador. É isso. Melhor que isso, só se confirmar na prática. Agora eu acho que tem a página 2 dessa história. O técnico tem que entregar trabalho. Você tem que ver a obra em construção. Você tem que ver os andares subindo. Tá? Teve problemas de contusão? Teve problemas de contusão. Mas teve problemas de teimosia. Tem problemas, talvez, de Caleri, encarar rato, os contusão. problemas no síntese. Não, teve problemas de contusão. Mas também não foi só isso. Ele cometeu erros que não pode continuar cometendo. Né? Então, é a carta branca, mas é a cobrança. É a cobrança em cima de se ver um trabalho desenvolvendo. Não é o tempo pelo tempo. Só isso. E do ponto de vista do dirigente, ótimo, que a prática confirme o discurso. Mas também com o técnico entregando o trabalho. 2 meses e meio é muito pouco para um técnico detectar problemas, erros, prováveis substitutos para titulares que fiquem fora por lesão. É muito pouco, na minha visão é muito pouco. Mas que nos próximos 2 meses e meio haja progresso do trabalho. Só isso. Acho que 2 meses e meio é pouco tempo, mais do que para isso que você falou, para implantar uma filosofia de jogo. Também. Porque é diferente. O pensamento dele é diferente do pensamento do Dorival Júnior. E nem dá para cobrar que seja igual, cada um é um. Dorival foi embora, faz parte do passado. Foi ruim para o São Paulo ele ter saído. Claro. Seria uma outra perspectiva de temporada se tivesse mantido o Dorival. Mas ele tinha a proposta da CBF, foi para a seleção brasileira, a gente entende. Embora eu, se estivesse no lugar dele, pensaria 10 vezes. Mas ele não, seleção brasileira, ainda tem isso, né? Muita gente ainda tem isso. Pô, seleção brasileira me chamou. É um sonho da carreira do cara. Não, cara, você pensaria? Porque para mim é uma instabilidade gigantesca o cargo de técnico da seleção brasileira hoje, porque a gente sabe que tem questões políticas aí envolvendo a CBF. Dos clubes também, porque, olha, pensa bem, só analisando o Dorival. O Dorival foi campeão, olha aqui, foi campeão da Libertadores. Sim, você está falando de estabilidade de seleção. Ele foi campeão num clube, da Libertadores e da Copa do Brasil. E não quiseram continuar. Aquilo que aconteceu com ele no Flamengo... Ele não vai abraçar a seleção, Eugênio? Ele abraçou a seleção, mas a situação dele no São Paulo era muito tranquila. Tinha sido campeão da Copa do Brasil, estava começando uma temporada, uma manutenção da base de um grupo, com a capacidade de um trabalho de evoluir para jogar uma Libertadores da América com o clube do peso do São Paulo. Foi ruim para o São Paulo ele ter saído, eu não sei até que ponto vai ser benéfico para o Dorival Júnior ou não. Vamos ver o desenvolvimento da sequência do trabalho dele na seleção brasileira. Mas é um turbilhão pegar a seleção brasileira nesse momento. Não tem ainda uma estrutura bem montada, agora que vai começar, né? Foi contratado lá o... Cícero Rodrigo, que saiu lá do Atlético Mineiro, para começar a montar uma estrutura que a seleção não tinha. Mas a gente não sabe politicamente se amanhã cai uma outra liminar daquela e sai todo mundo. Não sei, porque acontece. Foi um grande susto para mim que, de repente, acabou o Campeonato Brasileiro, o presidente da CBF estava destituído por um mês. E aí ficou um mês lá até que houve um outro julgamento. Daqui a pouco marca uma outra eleição do nada e as coisas vão caminhando de maneira diferente. Então, é muito instável a seleção e hoje é muito difícil, porque os desafios são gigantescos. É claro que você tem que olhar desafios e tentar encará-los da melhor maneira possível. Mas acho que ele tinha um caminho no São Paulo, um caminho de bom crescimento, para quem sabe o levar lá na frente, quando a seleção estiver um pouco mais estruturada, pegar esse cargo. Mas entendo também que não é todo dia que passa uma seleção buzinando na sua porta. Ele foi. Desejo sorte para ele, por ele
um cara muito bom, profissional, exemplar, e pela seleção brasileira, que precisa de um bom E Carpini? trabalho. Carpini é isso, eu acho que está certíssimo o presidente do São Paulo, o Casares, porque é isso que eu espero de um dirigente. No momento difícil, bancar a escolha que ele fez. Ele assumiu um risco, repito, é um técnico sem experiência, é um técnico sem rodagem, sem peso, sem lastro para dirigir um gigante do tamanho do São Paulo. Mas foi a opção da diretoria. Quando ela fez a opção, ela sabia disso. Você viu o que ele falou? A gente estuda, pesquisa, conversa, não é? Então não é no primeiro revés que ele vai pegar e jogar fora essa opção, porque senão ele vai mostrar total falta de coerência com as ideias que ele assumiu quando fez a opção de contratar esse técnico. Então é isso. Vai corrigindo no dia a dia, vai evoluindo, vai melhorando. São Paulo tem capacidade de crescer junto com o técnico, mas sabendo que parte de um profissional que ainda não está testado e aprovado no mais alto nível do futebol e está assumindo esse risco. O presidente romperá a lógica, né? Se os resultados não chegarem de imediato, porque o futebol ele é assim, mesmo que a gente tente de alguma forma reverter essa cultura, é imediatista. Se a arrancada de Libertadores e de Brasileiro não for boa, ele conseguir bancar o Carpini, ele estará rompendo a lógica. Porque o que faz o presidente? Ele arruma normalmente um grande escudo, né, que é um treinador pesado. Em caso de derrotas, ele vai para a entrevista coletiva, ele assume a responsabilidade perante os microfones e perante o torcedor. Eu concordo com a manutenção, acho que está correta, é isso, senão vira uma maluquice, de 2 em 2 meses troca treinador. A única coisa que eu discordo do presidente é que não está tudo normal, né? Não é normal ser eliminado pelo Novo Horizontino, evidentemente respeitando o bom trabalho do Novo Horizontino. Eu acho que mais do que resultado, a régua tem que ser outra. A régua tem que, para de fazer substituição para trás, entendeu? Aproveita melhor o seu elenco, por que o Galopo está sumido. Essas coisas têm que ser cobradas, não só o resultado. Sim, cobradas eu concordo. Como eu não concordo, o dia a dia dele. Troca o treinador. Não serve porque errou, porque não deu certo, porque foi eliminado. E esse caso... Vai trocar toda hora, amigo. Esse caso é um caso mais peculiar, porque você tem que contar com o amadurecimento desse técnico. Quando você fala assim, segurar um Mano Menezes, para ficar num exemplo de quem está no mercado e que já tem casca, é uma coisa. O Carpini, você tem que contar com o amadurecimento dele. Então é bancar isso, mas você tem que ver a coisa amadurecer. Não pode ficar nesse compasso. O São Paulo é muito grande para isso. Mas foi a aposta do São Paulo, como o Eugênio falou. Então. O São Paulo estudou, pensou, sabia que é um técnico Mas, ainda em início de carreira e apostou nos bons trabalhos que ele fez anteriormente, especialmente Água Santa e Juventude. Na verdade, houve outros antes, mas esses chamaram a atenção e são os mais recentes. Apostou sabendo que é um técnico ainda que nunca disputou uma Libertadores, nunca disputou o Brasileiro de Série A. Claro. Então dá o tempo, mas a aposta pressupõe também você errar. Quando você aposta, você erra, não vai insistir no erro. Né? Não vai morrer abraçado, porque eu apostei, vamos até 2026, aí é demais, né? Nós temos uma linha de corte de novo esse ano, talvez um pouco maior do que o habitual, que é a parada da Libertadores e da Sul-Americana por conta da Copa América. Ela vai ser bastante grande. Né? Então se joga a primeira fase e se para um bom tempo, para depois